Isaías capítulo 58. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Versículo 12. A prática do jejum era muito comum no antigo Israel. Encontramos a primeira referência ao jejum na Bíblia, quando Moisés subiu ao monte para receber as segundas tábuas da lei, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Êxodo capítulo 34, versículo 28. O primeiro jejum bíblico, portanto, estava intimamente relacionado com os mandamentos de Deus e antecedeu o momento em que a pele do rosto de Moisés resplandecia depois de haver falado com Deus, de forma que pôs um véu sobre o rosto. Êxodo capítulo 34, versículos 29 e 33. Uma experiência marcante que assinalou o recomeço de um povo chamado para iluminar o mundo com a glória do Senhor. Também encontramos outra experiência marcante sobre o jejum, quando o profeta Elias fugiu da ira de Jezabel e, após ser alimentado com a água e o pão do céu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo 8. O próprio Jesus experimentou o jejum quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Há 3 semelhanças especiais nestes 3 jejuns que gostaria de destacar. Primeira, todos estavam no deserto. Segunda, todos jejuaram durante 40 dias e 40 noites. E terceira, todos subiram em um monte. A abstinência no comer e no beber, porém, não é um fim em si mesma. Moisés subiu ao monte e ali permaneceu abstinente, porque Deus o levou para lá e o sustentou pelo seu poder. Elias caminhou tantos dias, sustentado pelo alimento e bebida do céu. Mas o nosso Salvador foi o único cujo relato diz que teve fome, Mateus capítulo 4, versículo 2, e ainda teve de enfrentar os dardos inflamados do maligno. Ele não teve a sua face resplandecendo como a de Moisés. Ele não ouviu a voz de Deus como Elias ouviu na caverna, mas sustentado pelo trio espiritual da fé, jejum, oração e a palavra de Deus, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. Amados, o que o profeta Isaías escreveu e que a plenos pulmões teve de clamar é a essência que envolveu esses 3 jejuns especiais: o amor e a fidelidade a Deus. A fé operante de Moisés, de Elias e de Cristo se fundem para nos dizer que o verdadeiro jejum está em fazer a vontade do Pai. Não foi sem razão que na transfiguração de Jesus, em um alto monte, apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus capítulo 17, versículo 3. O jejum não é um botão que acionamos para que os nossos desejos sejam realizados, e nem tampouco um instrumento de penitência. O jejum aceitável a Deus é aquele que nos eleva ao monte da comunhão, para de lá descermos iluminados de santa consagração, a fim de sermos uma bênção para os nossos semelhantes. Moisés foi usado por Deus para lembrar o povo dos mandamentos que haviam esquecido, inclusive o mandamento do sábado. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Êxodo capítulo 16, versículo 29. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Jesus declarou e viveu estas palavras:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. O capítulo de hoje é um clamor para que possamos viver esta real experiência com Deus e, por meio dela, nossos filhos façam parte da geração que edificará as antigas ruínas. Um clamor para que vivamos o Evangelho prático, que mesmo seja o deserto o último lugar de nossa existência ou a experiência de alguns dias, confiemos de que, se perseverarmos, o Senhor converterá o deserto em um jardim regado e um manancial cujas águas jamais faltam. Quer receber a força do alto para superar os desertos de sua vida? Então suba ao monte da comunhão e desça de lá para ser uma bênção. Uma vida consagrada a Deus e ao próximo, eis o verdadeiro jejum. E não há dia mais oportuno para isso do que o sábado, pois é lícito no sábado fazer o bem. Lucas capítulo 6, versículo 9. Ou seja, fazer do sábado um dia de cura e salvação está em conformidade com a lei de Deus e nos leva a gozar das bênçãos celestiais, porque a boca do Senhor o disse. Não perca o privilégio de experimentar este jejum que restaura, liberta e promove a verdadeira paz. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Entra no descanso do teu Senhor, e Ele fartará a tua alma até em lugares áridos. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, reparadores de brechas e restauradores de veredas. Rosana Garcia Barros.